Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma análise tática do que a gente pode encontrar de Palmeiras e Botafogo amanhã. Um jogo importantíssimo para se a gente continua pensando no Campeonato Brasileiro como uma possibilidade de título, é imprescindível a vitória amanhã. E eu pensei em trazer aqui taticamente para a gente uma análise das duas equipes, pontos que o Palmeiras precisa tomar cuidado e o que o Palmeiras pode explorar nesse time do Botafogo e principalmente no que o Palmeiras tem feito de muito bem. E para ajudar a ilustrar, eu vou trazer aqui um campinho, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar, para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer e a minha interpretação a respeito de Botafogo e Palmeiras taticamente. Então bora pro vídeo, sem mais delongas. Aqui a gente começa já pela equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo joga num 4-2-3-1, né, com uma linha de 4 atrás, 2 volantes, 3 no meio, que é composto por um meia e 2 pontas, e lá na frente o centroavante Tiquinho Soares. E a gente tem a equipe do Palmeiras, como eu imagino que o Palmeiras vá vir, né, depois desses 3 jogos jogando no 3-5-2. Eu acredito que o Abel Ferreira vai manter os 3 zagueiros e para mim é a coisa mais sensata a se fazer. Então a gente viria com Murilo, Luan Gomes, Mike Rios, Zé Rafael Piquerez, Veiga, Breno Lopes e Hendrick. Esse é o 3-5-2 do Palmeiras, com o Luan aqui fazendo essa posição de 5, mas a gente sabe, eu vou mostrar aqui durante o vídeo para vocês, que ele não só pode fazer essa função de 5, mas como ele também pode vir para cá e fazer essa função de líbero para dar essa abertura maior aos zagueiros do Palmeiras aqui para poder sair para o jogo, liberando os pontas, os alas, na verdade, para poderem subir, certo? Mas por enquanto eu vou começar aqui para vocês com o Luan mais de 5 e os zagueiros mais fechados aqui nessa linha de zaga aqui embaixo. E aqui, para terminar essa primeira parte, colocar como as equipes ficariam postas aí dentro de campo. É claro que a gente tem a noção de que aqui as escalações estão congeladas, estão estáticas, né? Mas é importante por quê? Porque aqui você começa a perceber que algumas coisas já são notadas no 3-5-2 do Palmeiras. A gente fica menos vulnerável nesse setor aqui, que é o setor de meio campo, que é o setor que eu considero crucial para que você não perca o jogo. É o setor de meio campo, e que a gente tinha tido bastante problema com esse setor, deixando esse cara aqui, o Zé Rafael, sobrecarregado, um buraco muito grande no meio-campo, principalmente quando a gente conta com Rios e Veiga, que apesar de serem cumpridores de função e de fechar o espaço no meio-campo, não são marcadores de fato, né? Não são marcadores de fato. E a gente acabava por ficar muito vulnerável. E aqui também outra coisa interessante é que a gente tem tanto o Júnior Santos quanto o Victor Sá sendo marcado pelos nossos laterais, o que deixa o Tiquinho Soares com 2 zagueiros aqui, um na sobra e um para grudar nele. Ou seja, a gente nesse campo estático, pelo menos, fica muito menos vulnerável, o que já me agrada demais. Agora eu vou começar aqui mostrar para vocês um movimento de ataque do Botafogo, que costuma acontecer muito nesse Botafogo de 2023, que é o ataque pelas pontas. E aqui eu começo pelo ataque com o Victor Sá. A gente pode ver aqui que eu marquei essa área, que um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é a importância de que nunca o Victor Sá tenha a tranquilidade para ficar no mano a mano com o jogador que estiver marcando, aqui no caso o Mike. Então é importante sempre que tenha essa aproximação do Rios, por exemplo, que é o volante que joga aqui pelo lado direito, e que tenha também o Gomes aqui já pronto para sair na cobertura. E aí eu quero mostrar para vocês de maneira mais dinâmica como isso fica. Então aqui a gente pode ver o que? O Victor Sá carregando essa bola, né? Ele carrega essa bola, acontece uma movimentação aqui dentro da área, o Tiquinho Soares puxando a marcação do Murilo, o Eduardo, que costuma fazer muito bem isso pelo Botafogo, que é entrando na área do Palmeiras, fechando lá do outro lado o Júnior Santos, e temos também o Tietê chegando aqui para finalizar, para poder entrar nessa área para ter a chance de finalizar. Mas como a gente joga com uma linha de 3 zagueiros,
o Mike, além de ter contado com o Rios aqui fechando esse espaço, ou seja, obrigando o Vitor Sá a buscar o fundo, a gente tem o Gomes saindo aqui já na cobertura para poder bloquear esse cruzamento, para poder parar essa jogada do Vitor Sá. E se a gente acompanhar aqui, a gente pode ver que, apesar dessa movimentação toda, a gente contou com o Luan pegando o Eduardo, Zé Rafael, Tietê, Piquerez, Júnior Santos e Murilo Tiquinho. Ou seja, temos igualdade numérica. Evitamos a jogada pela esquerda e ainda assim temos igualdade numérica. Para mim, isso é uma das melhores coisas do 3-5-2, que a gente fica pouquíssimo vulnerável na fase ofensiva do nosso adversário, tá? Pode acontecer também pelo lado do Murilo, tá? Só que desse lado, a importância é o Piquerez e o Zé Rafael ficarem aqui para obrigar o Júnior Santos a não fazer a jogada individual e, se fizer a jogada individual, buscar o fundo. Mas note como é importante também a aproximação do Breno Lopes, porque aqui a gente sabe que tem um Tietê, que é um jogador que gosta mais do jogo, né, que gosta de participar mais do jogo na fase ofensiva, na fase de construção. Então é muito importante essa trinca para que a gente possa gerar superioridade numérica aqui, ou pelo menos igualdade numérica, caso um Di Plácido venha participar dessa jogada, empurrando esse Júnior Santos a fazer a jogada individual para a ponta. E aqui na ponta a gente tem, como vocês podem ver, o Murilo para fazer essa cobertura, tá? E aí, para mim, essa é a marcação encaixada que promove o 3-5-2. Que o Botafogo tem jogado, sim, muitas vezes pelas pontas, né? Tem a característica do seu jogo pelas pontas e principalmente a jogada individual dos seus pontas aí, dos seus avançados, dos seus atacantes, tá? Por isso é importante demais a gente ter, o Palmeiras ter essa sincronia nos movimentos e, claro, a gente vai encontrar falhas no 3-5-2, justamente por não ser uma formação na qual eles estão tão habituados e ainda não estão rodando como uma engrenagem perfeita. Vocês viram ali, né, nessa primeira fase ofensiva, aí, falando mais do Botafogo ofensivamente, muito perigoso esse 1 contra 1 nas pontas, onde o Botafogo gosta de jogar, e a gente tem a penetração do Eduardo pelo meio, atacando a área do Palmeiras, e o Tiquinho também podendo puxar para os dois lados e também atacando o meio. Então é muito importante que o Palmeiras não deixe nenhum jogador desses da ponta no 1 contra 1 para poder partir em condições de dificultar tanto para dentro ou para fora, para poder fazer a jogada e encontrar ou o Tiquinho ou o Eduardo em condições de finalizar ou até mesmo em condições de fazer a parede. Eu não sei se vocês repararam, mas o Palmeiras, independente do caso, o Palmeiras ele está sempre pronto para já sair no contragolpe rápido com Veiga, Breno Lopes e Endrick, tá? E isso a gente pode ver em ambos os movimentos. Se vocês repararam aí, a gente pode ver que em ambos os movimentos, ó, a gente tem Breno Lopes, Veiga e Endrick prontos para uma recuperada de bola aqui, sair em contra-ataque de velocidade, praticamente em condição de 1 contra 1, né? O Endrick aqui, por exemplo, partiria para cima de um Marçal, Veiga romperia pelo meio e o Breno Lopes puxaria aqui pela esquerda, saindo numa condição de 1 contra 1. Então esse time do Palmeiras no 3-5-2 fica menos vulnerável, fica mais equilibrado, como gosta de dizer o Abel, e pronto para sair num contra-ataque. Agora eu quero mostrar para vocês aqui a gente com a posse de bola, para a gente poder mostrar como o Palmeiras pode jogar com essa posse de bola, e sinceramente essa é uma das coisas que mais me agrada nesse 3-5-2, né? Aqui vocês podem ver que o Palmeiras, com a bola, ele empurra os seus pontas, os seus alas, na verdade, lá para cima, praticamente inibindo a descida, né, dos laterais adversários, de um Marçal e de um Di Plácido. A gente tem o Luan fazendo essa função que para mim é uma função chave. Por quê? Porque ele aqui chama a atenção do Tiquinho, e o Tiquinho não pode cobrir esse espaço de passe, essa linha de passe entre zagueiros e poder incomodar tanto o Murilo quanto o Gomes. Essa função vai ter que ficar com o Júnior Santos e Vitor Sá, ou seja, o Palmeiras já prendeu 3 jogadores do Botafogo aqui, deixando apenas 3 jogadores no meio campo, para 5 praticamente do Palmeiras. E por que 5, você me pergunta? Porque é simples, Breno Lopes e Endrick não são atacantes fixos de área,
eles se movimentam. Eu marquei esse quadrado verde aqui porque essa é a entrelinha onde o Palmeiras gosta de trabalhar. E é exatamente aqui que se movimentam Breno Lopes, Endrick e Rafael Veiga. E muitas vezes também o Richard Rios e o Zé Rafael, mas o Richard Rios tem caído por ali. Então essa é a região que o Palmeiras tem que aproveitar do Botafogo, tá? O Palmeiras aproveitou essa região contra o São Paulo e foi aqui onde a maioria das jogadas resultou em gol. E eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como esse ataque funcionaria com a bola saindo aqui pela esquerda, tá? A bola no pé do Murilo, por exemplo. Então, o Murilo tem essa bola dominada e, ó, note que o Zé Rafael faz o trabalho de puxar a marcação do Tietê, ou seja, o Zé Rafael puxa para a ponta esquerda, o Luan recua um pouco, trazendo o Tiquinho junto com ele, tá? E aqui a gente pode já notar que o Tietê, por exemplo, é um jogador que já vai entrar em dúvida. Ele e o Júnior Santos, porque se o Júnior Santos vem cobrir o Zé Rafael, ele dá campo para que o Murilo possa avançar e poder conduzir essa bola com muita liberdade. E se por acaso o Tietê encostar lá no Zé Rafael, como vocês vão ver, olha só o que acontece. Olha o espaço que está se criando nessa entrelinhas. O Veiga fez muito isso contra o São Paulo e não fez contra o Bahia. E aí é onde eu acho que eu não concordo com o Abel, porque eu acho que o Veiga precisa muitas vezes sim sair dessa situação de entrelinhas para poder abrir um espaço ainda maior. Então veja nessa movimentação, o Veiga abrindo um espaço na entrelinha, chamando a marcação do Eduardo. O Rios, sabiamente, como já foi feito em alguns jogos desse 3-5-2, principalmente no jogo contra o São Paulo, se ocupa da posição do Rafael Veiga, chegando ali para aquela área, a entrelinhas, né, entre a linha de defesa do Botafogo e a linha de meio-campo do Botafogo. E olha o espaço que o Murilo tem para poder meter essa bola para o Breno Lopes, que se movimenta muito bem aqui, né? O Endrick também se movimenta. E olha só como o Palmeiras está chegando ao ataque. O Palmeiras está chegando ao ataque com essa bola no Breno Lopes. Você tem um Richard Rios penetrando aqui nessa área. Você tem um Endrick atacando o centro da área, ou seja, chamando a atenção tanto do Cuesta quanto do Adrielson, que precisam prestar atenção no Endrick. E você tem um Mike também aqui pisando praticamente dentro da área, na linha da área. Então vocês notaram como é importante Palmeiras com bola aproveitar essa posição entre linhas, essa área entre linhas, com o deslocamento de alguns atletas, né? E o 3-5-2 é vital para isso, porque você deixa os seus zagueiros, principalmente os dois zagueiros dos lados, com muita liberdade para poder criar essas jogadas, tá certo? A diferença é que a bola agora tá com o Gomes, e aí a gente vai poder ver algumas coisas bem parecidas, mas com algumas peculiaridades que podem acontecer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas só para vocês a efeito de visualização, porque eu acho que assim fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo com o 3-5-2 do Palmeiras. Ou seja, aqui quem puxa é o Rios pode puxar a marcação do Marlon Freitas aqui para o meio, abrindo de novo essa área entre linhas com o Endrick, porque olha a importância aqui, gente, do 3-5-2. Olha quanta gente a gente tem nesse campo de ataque sem ficar vulnerável. Então aqui a gente tem o Veiga, Breno Lopes, Endrick, temos o Mike mais aberto e o Piquerez mais aberto. Para Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal e Eduardo marcarem, né? Porque se o Tietê abrir, o Zé Rafael fica livre. Se o Marlon Freitas largar, o Rios recebe essa bola em condição de liberdade. Então, o Endrick aqui nesse caso é quem receberia essa bola, saindo da entrelinha, o Cuesta se abandonar, abre um buraco que pode ser aproveitado, ó, tanto por Veiga ou por Mike, quase o Mike subisse por aqui. E quem tem que acompanhar ele é o Eduardo, que não é um grande marcador. Então a fase ofensiva do Palmeiras nesse 3-5-2 contra o 4-2-3-1 do Botafogo, é claro que é muito dinâmico dentro de jogo, mas isso dá pra gente entender como o Palmeiras aproveita os espaços, como o Palmeiras vai aproveitar para poder atacar o Botafogo nesse 3-5-2. E aqui uma última imagem para que a gente possa ter noção do Palmeiras jogando no mesmo 3-5-2, mas agora com o Luan de líbero, né? O Luan ele volta um pouco mais e aí dá essa abertura para Gomes e Murilo conduzirem mais essa bola. E eu vou dar um play aqui para que vocês possam
entender como funcionaria, então, essa jogada a partir do momento que o Luan é o líbero. Então a gente tem um movimento o quê? De um Mike puxando o Marçal mais para trás, para como se fosse receber essa bola. A gente tem um Rios levando o Marlon Freitas para a região mais central do meio-campo. E a gente tem de novo o Endrick se mexendo muito bem nessa linha aqui, nessa entrelinhas, nessa área entrelinhas, para receber essa bola. E olha a importância aqui dessas três peças, tá? Porque essas são as peças que dão opção para o Endrick assim que ele recebe a bola. Então o Endrick recebe essa bola e tem a marcação do Marlon Freitas. E ó, o Marlon Freitas ficaria numa dúvida entre pegar o Endrick ou continuar no Rios. E o Marçal a mesma coisa. Vai no Endrick e deixa o Mike passar, ou continua no Mike e deixa essa bola chegar no Endrick. E aí o Endrick teria a opção tanto de Rafael Veiga, quanto o Mike, quanto o próprio Rios para jogar, ou até mesmo carregar essa bola como ele já fez muitas vezes em direção ao gol. O que seria, mais uma vez, um ataque muito promissor da Sociedade Esportiva Palmeiras aí jogando no 3-5-2, turma. Então, basicamente é isso, né? É um primeiro vídeo que eu faço nesse... Deixa eu mudar aqui de novo a câmera para mim, né? Eu me perco um pouco aqui. Pronto. É um primeiro vídeo que eu faço nesse molde de tentar trazer um pouco mais taticamente aí o que eu tenho visto desse Palmeiras no 3-5-2 e o que o Palmeiras pode fazer para vencer esse Botafogo. Ou seja, então recapitulando, defensivamente a gente precisa tomar cuidado com os pontas do Botafogo que gostam do 1 contra 1. A gente precisa tomar cuidado com o Tiquinho e Eduardo que gostam muito de puxar pelo meio e entrar na área e aproveitar as jogadas criadas e o espaço gerado ali. Mas no 3-5-2 vocês viram que a gente pode sim neutralizar essas jogadas se tiver um pouco de comunicação e um pouco de inteligência na hora de marcar. Palmeiras, montado sempre para o contra-ataque, com Endrick, Breno Lopes e Veiga sempre apostos para poder disparar no contra-ataque. E na hora da saída de bola, o Palmeiras se movimenta muito, abrindo espaços no adversário e utilizando muito aquela linha entre linhas, né? Aquela área entre linhas ali, com movimentação constante de Breno, de Endrick, de Veiga e de Rios, participando muito na jogada ofensiva. E o mais legal, a gente tem Piquerez e Mike fazendo uma função de inibir a marcação dos laterais. Os laterais não podem soltá-los e ir para o meio para cobrir a jogada pelo meio. Se forem, deixam esses jogadores livres. Então é mais ou menos por aí que eu enxergo o caminho do Palmeiras amanhã contra o Botafogo. Acho que o Palmeiras pode vencer esse jogo se conseguir utilizar essas armas de maneira correta. E claro, a pressão que o Palmeiras joga no Botafogo, caso consiga abrir o placar, é absurda. Lembrando que o Botafogo, né, já teve 14 pontos de vantagem, hoje está a 6 do Palmeiras. E se por acaso perder do Palmeiras, fica com 3 pontos de vantagem. É claro, com um jogo a mais, com um jogo a menos, né? Um jogo por fazer ainda, mas ainda assim é uma pressão absurda para quem estava a 14. Ficar a 3, a bola vai começar a pesar um pouco, a torcida vai chiar um pouco mais e os jogadores podem perder um pouco da confiança. E é aí que o Palmeiras pode se aproveitar. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Eu curti demais fazer esse material, fiz na intenção de poder demonstrar, fiz com bastante carinho aí, dedicação para vocês. Então se você chegou até aqui, deixa o dedo no like, deixa a sua opinião se é assim que você enxerga o Palmeiras ou se você tem uma outra visão a qual eu não coloquei aqui, para que a gente fique sabendo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também, que isso fortalece demais o trabalho. Um grande abraço e até a próxima.